Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, você que está fazendo essa experiência conosco, da escuta, da aproximação com a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez e você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Que Deus abençoe e ajude você a fazer essa experiência. Não lembrei de falar ontem, mas lembrei agora, estamos no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, né? É o mês da Palavra de Deus. Então que esse também seja o nosso mês de fazer a experiência com a intimidade, sermos mais íntimos do Senhor. E também como um gesto concreto, vamos fazer também um gesto concreto desse mês da palavra e envie o link do canal para mais uma pessoa, para evangelizar e para anunciar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Mês da palavra, vamos comemorar então o mês da palavra. A gente está aí com os nossos 450 mais ou menos, em torno de 450 pessoas como atraídas pela palavra. Vamos então, no mês da palavra, chegar a 500. Nesse mês da palavra, a gente tem que chegar a 500 pessoas que estejam seguindo o nosso canal aí. Vamos bater essa meta de 500 até o final desse mês da palavra de Deus. Se você está assistindo e não segue o nosso canal, aproveita e segue aí a gente para ajudar a gente nessa missão de evangelização e de anúncio. Vamos celebrar esse mês da palavra com 500 pessoas acompanhando aí o nosso canal. Sim? Divulgue, anuncie, mande para alguém, para quantas pessoas você quiser, para poder celebrar esse mês da palavra entre irmãos, promovendo o anúncio e a meditação da palavra de Deus. Bem, então hoje, dia 2 de setembro, essa terça-feira, dia martes, né? Aqui os nomes dos dias da semana são diferentes. Então, hoje é dia martes, sim? Então, tá se tornando mais fácil falar espanhol do que português. Às vezes eu fico bugando. Desculpa, sei se vocês pensam que às vezes eu bugo com algumas palavras assim, porque minha cabeça já tá processando as coisas um pouco em espanhol. Então, desculpa aí se sair alguma coisa, né? Mas vamos lá. Então, na primeira leitura de hoje, ainda na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o povo estava um pouco preocupado, pensando quando que Jesus ia voltar. E aí começaram a perguntar a Paulo, quando que ele vai voltar? Tem uma data? Me explica, me diz. E aí Paulo diz que não se sabe a hora, né? Apesar da inquietação, ninguém sabe a hora, porque o Senhor ele não disse, ele não marcou uma data para voltar. E também, essa dimensão do quando, ela não é benéfica na vida cristã. Porque quando a gente fica muito preocupado com quando, por exemplo, se Nosso Senhor fala isso, né? Se a pessoa soubesse quando o ladrão vai chegar, ela já ficaria preocupada e trancaria a casa. Então, quando a gente sabe uma data, quando tem um momento, a gente se prepara em vista daquilo. E muitas das vezes a preparação, ela não é genuína. Agora, quando nós não sabemos quando ele vai voltar e nos preparamos todos os dias, estamos todos os dias preparados, isso cria hábito, vira virtude. Então, a gente se prepara de verdade para a coisa, entendeu? Porque não é uma preparação... Porque, por exemplo, ele vai vir amanhã. Por exemplo, Jesus vai voltar... Hoje é dia 2, Jesus vai voltar dia 5 de setembro. Então, dia 4, eu começo a me preparar. Entende? Então, por isso também que ele não diz uma hora, para que a gente esteja sempre preparado, para que a gente viva uma vida cristã autêntica e não uma vida cristã de brincadeira, que eu faço só na hora que precisa. Não, eu tenho que ser cristão todo o tempo. Eu não sou só cristão no domingo quando eu vou à missa, eu não sou só cristão quando eu estou trabalhando na minha pastoral, eu sou cristão em todo o tempo, no meu trabalho, na minha casa, na rua, em todo lugar que eu vou. Aqui a gente tem vivido essa experiência, né? Porque os padres aqui eles não têm muito costume, também pelos temas das dificuldades que se tiveram anos atrás, porque aqui sofreu muito com a realidade dos abusos, né? de menores. Então, os padres, quando andavam na rua, as pessoas cuspiam, xingavam, tacavam pedra, ameaçavam bater e tudo. Então, os padres perderam essa característica de andar identificados, né, com clesma, de batina e tudo. E aí, agora eles estão voltando com isso, né? Porque agora já tá mais tranquilo. Não tô sendo apedrejado e perseguido, ninguém tá cuspindo em mim não, tá? Só pra vocês não ficarem preocupados com isso. Só pra contextualizar. Mas a gente também tem feito a experiência, né? Eu, Padre Cadum, Padre Pimenta, que estamos aqui, os brasileiros,
a gente tem feito essa experiência de andar assim na rua, né? Porque eles dificilmente andam assim na rua. Geralmente só fecham a claque, coisa quando estão em alguma atividade da paróquia ou dentro da paróquia. E a gente tem feito essa experiência de andar assim na rua. E tem sido tão bom porque as pessoas, às vezes, outro dia eu estava no shopping com o Padre Cadum, e aí a segurança do shopping veio falar com a gente. Eu até me assustei, né? E aí ela veio falar com a gente porque ela queria informação para batizar a filha. Então, ou seja, é ser o que tem que ser em todo tempo e deixar com que as pessoas percebam para alcançar. Então, se você manifesta todo o tempo que você é cristão, as pessoas vão acorrer a você, vão chegar. Por isso que não pode ter um quando. Eu não posso ser cristão só quando convém. Eu não posso ser cristão só quando Jesus estiver para voltar. Eu tenho que ser cristão todo o tempo. Eu tenho que dar testemunho de uma vida cristã em todo o tempo. Então, assim, eu tenho que ser um marido bom em todo o tempo, uma esposa boa, fiel, em todo o tempo. Não só quando eu estou em casa, quando a minha mulher está vendo, quando meu marido... Entende? É todo o tempo. Isso é ser autêntico, é ser cristão de verdade. Nós vamos ver também que a primeira leitura eles vão ser convidados a sair das trevas, ou seja, se converter, mudar de vida para parar de cometer pecados e... Não, porque a gente não tem que se preocupar quando que o Senhor vai voltar. A gente tem que se preocupar se eu estou preparado para Ele voltar. Então não importa, se eu estou preparado, não importa quando Ele venha. Então é isso, é buscar sair das trevas e viver a conversão. E permanecer sempre desperto, isso, e ser sempre sóbrio, né? Isso é prudência, é vigilância, é estar sempre atento, não deixar com que as situações da vida me roubem da presença de Deus, que os cansaços, os desânimos me afastem do Senhor, que é o Deus da minha vida. O Evangelho vai falar que... Jesus falava com muita autoridade. A autoridade que tem a ver com o Evangelho de ontem que nós vimos, que é dada pelo Espírito Santo. Então, a autoridade do que fazemos em nome do Senhor é do Espírito Santo. Eu não preciso ficar preocupado com o que eu vou falar, como vai ser, o que eu vou fazer. Porque o Espírito Santo vai me dar as palavras acertadas, o Espírito Santo vai me direcionar, o Espírito Santo vai me ajudar a discernir, o Espírito Santo vai me orientar. Então a gente tem que só se abandonar e usar da autoridade que o Senhor nos deu, que todo batizado tem. Então você, como batizado, tem a autoridade do Espírito Santo para fazer e realizar todas as coisas. Nós vamos ver também que ele veio para... os demônios do texto, eles vão reconhecer a Jesus, coisa que nós muitas vezes não reconhecemos. A gente tem uma fé muito materialista, uma fé muito parcial, a gente acha que tudo a gente tem que entender, tem que tocar, tem que ficar claro. E aí às vezes a gente não vê a manifestação de Deus onde Ele está, porque a gente está se acostumando tanto com coisas tão extraordinárias que a gente não consegue enxergar e perceber Deus no ordinário da vida. Perceber que Deus está agindo nas pequenas coisas, que Deus está fazendo e está movendo. Mas os demônios reconheceram Jesus, diferente de nós. E além de reconhecer, obedeceram, porque nosso Senhor disse, sai dele, e na mesma hora eles saíram. Então a gente precisa ainda aprender um pouco mais a obedecer a Deus. A voz de Deus que fala no nosso coração, a voz de Deus que nos convida a servir, a voz de Deus que nos chama à missão, a voz de Deus que nos chama a fazer a vontade de Deus e aquilo que Ele pede a cada um de nós. Então que nós possamos, irmãos, viver uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais junto do Senhor, uma vida mais digna daquilo que o Senhor pede a cada um de nós, para que possamos, então, de verdade, chegar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.